Fala galera, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você nesse canal. E hoje nós vamos falar dele, Roger Waters, grande baixista e vocalista aí que fazia parte do Pink Floyd, o homem dos conceitos, né? E vamos falar do seu segundo disco solo. Falamos semana passada do Pros and Cons of Hitchhiking e hoje nós vamos falar do Radio Chaos, lançado dia 15 de junho de 1987 no Reino Unido e dia 16 de junho, dia seguinte, nos Estados Unidos. Antes de qualquer coisa aí, por favor, vai lá e dá um like aí, aqui embaixo, aqui embaixo. Dá o seu like aí, compartilhe o vídeo, comente, se inscreva, pode comentar depois que ver o vídeo. E com certeza aí ajude o canal a fazer mais conteúdo aí para você, viu? Então, o disco ele foi, para mim, foi o primeiro disco composto verdadeiramente, inteiramente pelo Roger Waters desde 78. Vou te explicar por quê. Porque o The Wall, o conceito ele criou em 78, junto com o conceito de Pros and Cons of Hitchhiking, que já estava pronto também. Ele fez o conceito dos dois discos simultaneamente em 1978. O próprio disco Animals, ele já, só metade, né, que é Dogs, né, o lado A inteiro, é uma música que estava composta ali antes de sair o Wish You Were Here. Então ele só teve que compor metade do disco do Animals, que saiu em 77, né? O The Wall e o Pros and Cons of Hitchhiking foram compostos juntos. E quando saiu o The Final Cut, em 1983, metade do disco ele já tinha escrito em 78, né? Para o The Wall, são as sobras, o The Final Cut, metade do disco são sobras do The Wall, que não foram aprovadas pelo resto da banda, né? Ou seja, o David Gilmour e o Nick Mason, não sei nem se o Nick Mason se meteu nisso. Então tá aí, o The Wall, lançado em 79, The Final Cut, em 83, metade do material já tinha sido concebido em 78, e agora, em 1987, vem ele com um disco inteiramente de inéditas, agora sim, e ele veio trazer um novo conceito. No que esse conceito é baseado? Esse conceito do disco Radio Chaos, ele é baseado em algumas experiências que o Roger Waters vinha passando na sua vida, né? Em 1985, houve uma grande revolução no meio dos mineradores ali no Reino Unido, por conta do monetarismo que estava indo contra essa classe de trabalhadores. E aconteceu um fato naquele período ali, de 85, em que um dos caras que estavam fazendo uma greve, esse camarada, esse minerador que estava fazendo uma greve, ele jogou um tijolo, um bloco, de cima de uma ponte que atingiu um motorista de táxi que estava passando por baixo ali daquela ponte ali, né? E foi uma repercussão muito grande ali, aquela coisa toda. Fato que aconteceu em 85. E ele tinha conhecido um DJ chamado Jim Ladd, um DJ que ele conheceu no período em que ele estava ali gravando o The Wall. E esse cara, ele morava em Los Angeles, na Califórnia, e o Roger Waters tinha uma amizade muito grande com ele, tanto que essa amizade veio até há um ano atrás, quando o Jim Ladd veio a falecer, viu? Mas o Roger Waters tinha uma grande amizade com esse DJ de uma rádio KMET é o nome da rádio. E ele foi demitido dessa rádio em 85 também, no mesmo período que aconteceu a situação dos mineradores. E o que acontece? Ele foi demitido por quê? Porque a rádio, essa KMET, ela estava querendo mudar, segundo as pesquisas com seus ouvintes,
toda a programação para que ela tivesse muito mais audiência. E parece que o Jim Led, o material que ele fazia, o tipo de programação que ele fazia na rádio, não era tão agradável e ele foi demitido. Na época, o Roger Waters fez uma música chamada Get Back to Radio, dirigida aí o seu amigo, né? Volte para a rádio, né? Dirigida a seu amigo. E ele começou a compor um disco, ele, vou compor um disco. E esse disco, ele é basicamente isso, conta a história de um rapaz chamado Billy, que é cego, surdo e mudo. E ele só se movimenta da cintura para cima e vive numa cadeira de roda, no país de Gales. E o seu irmão Benny era um minerador. Isso na história. A história do disco é essa, um disco conceitual que conta essa história. E o Billy morava com Benny, seu irmão, com a sua esposa Molly e com os seus filhos. Os filhos do seu irmão Benny, né, com a sua esposa Molly. Porém, na história contada no disco, o Benny é demitido, né? Ele é um minerador, é demitido. Ele vai no meio de uma greve. Antes disso, ele passa numa loja de eletros e está passando na TV ali a Margaret Thatcher falando algumas coisas, e ali ele, revoltado, ele pega e rouba um telefone sem fio da loja e esconde na cadeira de rodas do seu irmão Billy, que é cego, surdo e mudo, né? E vive numa cadeira de rodas. Ele escondeu o telefone sem fio ali. Dali eles saíram, né? Depois de ter tomado umas e alguns pubs ali. E ele subiu numa ponte. E como tinha uns fura-greves, porque estava acontecendo a greve dos mineradores naquela época, na história do disco, ele pega um bloco e joga. A mesma coisa que aconteceu ali em 85, o Roger Waters ele enfiou dentro da história. E esse Benny, o personagem que foi demitido no caso, está mais ou menos refletindo ali a demissão do Jim Led, o seu amigo que foi demitido da KMET. Vai vendo a história aí. O que acontece? A polícia pega o Benny e prende o Benny, a história do disco. Estou contando a história do disco aqui, o conceito de disco. E o Benny fica preso e a esposa dele não tem condições de cuidar do Billy, que é o garoto que tem esses problemas, de 23 anos. O que ela faz? Ela manda do país de Gales o Billy para ficar com um tio em Los Angeles, e dali ele vai para Los Angeles, onde ele vai passar agora a viver com um tio. Só que o que acontece? Ele começa a escutar a programação de uma rádio chamada Radio Chaos. E ele pega aquele telefone sem fio que estava escondido na sua cadeira de rodas ali, que ele guardou, que o irmão havia roubado, e ele começa a manipular aquilo para que ele se comunique com o DJ Jim, que é o nome do personagem do disco, é o Jim, referência ao Jim Led, para falar com ele sobre os seus poderes, porque ele, né, apesar de ser cego, surdo e mudo e não conseguia andar, ele tinha poderes sobre-humanos. Ele conseguia ouvir ondas sonoras de rádio. E além disso, ele ainda conseguia se comunicar com o sistema de computadores de todo mundo, através de satélites e afins. Olha a história do disco do Roger Waters, dava um filme, hein? E o conceito é esse. Começa o disco com a música Radio Waves, quer dizer, o garoto liga com aquela voz mecânica, já que ele não fala, ele usa um sintetizador de voz que ele fez do telefone sem fio para falar com o DJ Jim daquela rádio. E ali ele começa a contar a sua história na primeira faixa já, Radio Waves, ali o Roger Waters mostrando a sua voz com essa música espetacular. É uma música que, cara, te falar a verdade, não tem nada a ver com Roger Waters, né? Mas abre o disco aí, virou single, a música virou single, Radio Waves, né? Tocou bastante, mas na época que ela saiu, o disco estava batendo de frente com quem?
com a Momentary Lapse of Reason. E a Momentary Lapse of Reason tinha o seu single, Learn to Fly, o que acabou prejudicando em comparação o nome Pink Floyd era muito mais forte do que o nome Roger Waters sozinho. Então o Radio Waves praticamente naufragou por conta da comparação que vinha sendo feita ali entre o Learn to Fly do Pink Floyd, que estava sendo lançado também em 87, com o Radio Waves. E ali começa a história, com essa música, a história do Billy, que está contando ali para o DJ Jim. Em segundo vem uma música chamada Who Needs Information, a música também no mesmo, quase o mesmo estilo ali da Radio Waves. Esse disco, ele é um produto da sua época, né? Eu, quando escuto esse disco, eu escutei aí mais umas 2 vezes para poder fazer a resenha aqui. Ele é um produto da sua época, quase como aquele disco do Supertramp, o Free as a Bird. Parece um synth pop feito por tiozões, né? É o cara ali que já passou da idade tentando fazer música meio que eletrônica com pop. Eu escutando esse disco, essas 2 vezes que eu ouvi, estava parecendo, soando para mim como esse Free as a Bird, e estava soando para mim também um pouco como o Dire Straits, cara. Algumas coisas que o Roger Waters está cantando nesse disco, inclusive nessas 2 músicas, parecem com alguma coisa do Dire Straits. Não que ele tenha a voz do Mark Knopfler ou que os arranjos sejam parecidos. A forma que ele está cantando lembra muitas coisas do Dire Straits. Presta atenção para ver se eu estou falando igual a besteira. E tá aí a segunda música contando aí a história do Billy, ele contando essa história, né, sobre o que aconteceu com seu irmão. Em seguida vem aí a música Me or Him, também, né, muito diferente das outras 2 músicas, aquela mesma roupagem altamente pop, com baixos extremamente sintetizados, né, e tem aquele coral. Esse disco ele foi todo tocado, a parte principal do instrumental, porque uma coisa precisa ser dita, esse disco ele tem a colaboração de 20 músicos, mais o coral masculino que participa da última música, The Tide Are Turning, né? Coral que inclusive o Roger Waters depois confessou que odiou. Então o nome dessa banda que acompanha ele desde então, que acompanha o Roger Waters desde então, se chama The Bleeding Heart Band. The Bleeding Heart Band, que compôs junto com ele todos os arranjos desse disco, um produto dos anos 80. Em seguida vem a música chamada The Power That Be, uma música aí também na mesma pegada, não muda muito dessas 3 músicas anteriores. É um disco bem homogêneo, né? Ele não muda muito, ele, né? Tá mudando as letras, né? Depois vem aquela música também que virou single, Sunset Strip. Sunset Strip tem clipe, cara. Eu sugiro a você que você vá agora, né? Agora não, vê o vídeo primeiro. Quando acabar o vídeo, você vai ver os vídeos lá do Roger Waters, tem no YouTube, aqui no YouTube, da Radio Waves, Sunset Strip, e a última música do disco, The Tide Are Turning, para você dar uma sacada no som desse disco, você que não ouviu, e ouça também. Eu sugiro hoje, agora em 2024, dá uma ouvida nesse disco aí, Em seguida vem, né, essa música Sunset Strip, que o clipe vai te fazer pensar, né, o que está acontecendo. Em seguida vem uma música bacana chamada Home. Essa música eu achei legal, já que é para ser eletrônico, já que é para tentar fazer synth pop, vamos fazer. Aí eles fizeram essa música bacana, a Home, que tem participação inclusive da Clary Torrey. Tu sabe quem é Clary Torrey, né? Que faz os vocais lá de The Great Gig in the Sky, do The Dark Side of the Moon, aquela lá, né? Que processou Pink Floyd e hoje ganha um bocado aí em cima da composição de The Great Gig in the Sky de The Dark Side of the Moon. Ela tá aqui participando
dessa música Home, que tem um baixo meio... De repente dava até para fazer botar uma batida lá, Tony Garcia aqui, que com esse baixo dessa música funcionava. Eu acho legal o refrão. Para te falar a verdade, ela seria a melhor música do disco se da metade para lá ela não ficasse repetitiva. Mas é uma música legal, eu gosto do refrão da Home, acho uma música bacana. A participação da Clary tá legal. E ela também participa na música que vem a seguir, que é a música 4 Minutes. Essa aqui para mim realmente, né, é a melhor música do disco. Que é a música que o Billy, ele fala pro DJ Jim da rádio que ele vai usar os seus poderes sobre-humanos para lançar os mísseis de todos os países um contra os outros, causando assim um apocalipse e o fim da humanidade. Inclusive a música acaba com uma contagem regressiva. E só que ele faz isso sem revelar esta informação, também desativando, e ele tem poder para fazer, o cara é um X-Men. Ele faz isso desativando os mísseis de resposta. Por exemplo, os Estados Unidos vai lançar um míssil para Cuba, vamos dizer assim. E o Billy já tinha desativado o míssil de Cuba para os Estados Unidos. Ele meio que... E o Roger Waters apresentou esse produto para a gravadora, que achou muito pesado. Não faço não, cara, o disco acaba aí com o fim do mundo, que coisa horrível. Aí ele foi obrigado a fazer uma música chamada The Tide is Turning. The Tide is Turning, que é uma música, também virou single também. É uma música legalzinha também, ela não, né? E nessa música é revelado que, enquanto as pessoas pensavam que realmente o mundo ia acabar, é revelado que aquilo ali, ele simplesmente desativou todas as ogivas, e que ali, quando as pessoas com medo da morte, elas começaram a pensar, né, que o mais valioso é o amor entre as pessoas, né? Faça amor, não faça guerra, aquela coisa toda, é a lição do disco com essa música, viu? After Life Age, né? O nome da música aqui é The Tide is Turning, virou single também. Essa aqui fez sucesso, por quê? Porque a Sunset Strip, ela foi lançada junto com On the Turning Away, que foi outro single do Pink Floyd, e também bateu de frente uma com a outra, e a Sunset Strip perdeu. Só que aí, quando o Pink Floyd não tinha lançado mais nenhum single, Roger Waters lançou The Tide is Turning como single, aí sim chegou a 54º lugar nas paradas, viu? Foi produzido por Ian Hitch e pelo Nick Griffiths. Esse Ian Hitch, inclusive, é saxofonista, né? Fez ali das suas no disco. É um disco bem diferente, né, do que você via, do que o Roger Waters fazia até aquele momento. A parte da composição, eu não consigo comparar nada do que ele tinha feito até esse momento com o que ele fez nesse disco. O disco não foi muito bem, não vendeu bem. O Roger Waters se arrependeu. Ele, na verdade, ele disse que a culpa foi dos produtores, que ele deixou-se influenciar pela mão pesada dos produtores que fizeram um produto de 1987. E quem não foi, né? Tem gente que julga o disco do Supertramp, né, o Free as a Bird, como muito oitentista, cheio de reverb, cheio de efeitos, batidas e baixos eletrônicos. Também julgam o Momentary Lapse of Reason. Não lembro se o Yes e o Genesis ou outra banda de progressivo tenha lançado um disco em 87, depois vou dar uma olhada. Mas o disco do Roger Waters é tão anos 80 quanto os discos do Supertramp e do Pink Floyd desse mesmo ano. É um disco muito anos 80, até demais. Eu acho ele muito carregado, entendeu? E, assim, dá uma ouvida no disco. O disco tem 42 minutos. Dá uma ouvida no disco, veja esses clipes aí e chegue às suas próprias conclusões.
Mais uma vez, eu acho a música, a Home legal, e acho a 4 Minutes bem bacana. Para mim é a melhor do disco. The Tides is Turning, ela lembra uma música do Wax, né? Ou lembra uma música do Mike and the Mechanics. Por falar em Mike and the Mechanics, cara, tem um cara do Mike and the Mechanics participando desse disco. O nome dele como é que é? Paul Carrack. Paul Carrack foi vocalista do Mike and the Mechanics, né? Mike, você sabe, o baixista lá do Genesis. Então tá aí, galera, mais um vídeo aqui para você, falando desse disco do Roger Waters. Eu gostaria que você, antes de falar alguma coisa, desse uma ouvida nesse disco, cara. Antes de você fazer um comentário, ouça esse disco mais uma vez, hoje, em 2024. Tá beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Semana que vem a gente vai falar do grande Amused to Death. Beleza, galera? Vamos que vamos.